Olá, olá. Nossa, a luz aqui hoje tá muito boa. Boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, pessoal? Tudo bem? Atrasei um pouquinho, alguns minutinhos, porque o Instagram não estava deixando eu entrar. Agora você pensa. Deixa eu só fechar aqui. E aí, como vocês estão? Animados para essa semana? Animados? Preparados para a gente começar aí? Caneta, lápis, papel na mão. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Todo mundo pontual. Parabéns. Terminando essa live, hoje eu vou colocar no story, ativar o lembrete para Vou ativar o lembrete para a live de amanhã, então vocês coloquem para não perder. Que bom que tá todo mundo animado. Magá me viu o dia inteiro, assistiu live de manhã e fez curso à tarde. Muito bom, bela animada. Todos animados, vamos caprichar no coração aí, gente. Porque pro Instagram contar para todo mundo que a gente começou a live. Amor me conhecer na live da Alzira. Obrigada, Patrícia. A live da Alzira foi uma das lives mais legais. Gente, ó, eu quero que vocês assumam um compromisso. Não, Maria José, ela ficou vendo fora as aulas do curso à tarde. Não teve live à tarde, não. Tô linda nada, tô do mesmo jeito que eu tava de manhã, trabalhei o dia inteiro. Ó, quero que vocês assumam o compromisso, gente. Vamos lá. Vamos focar. É uma semana, a gente tirar 1 hora do nosso dia por uma semana pra gente investir no negócio da gente. Nessa hora crucial, nessa hora de tanta mudança, nessa hora, né, que a gente tem tanto a aprender. Algumas cidades já estão com os comércios reabrindo, outras não, mas é um momento de transformação, é um momento da gente entender que de fato a tecnologia entrou na nossa vida sem caminho, sem volta, né? A tecnologia já estava chegando, já era uma coisa que a gente já presenciava, já visualizava, e agora, mais ainda, agilizou, né? O coronavírus tornou esse processo todo muito mais rápido. Então vamos aproveitar 19 horas todos os dias essa semana, foco no grupo para fazer os exercícios. Então como que vai ser? Acabando a live, eu vou demorar um tiquinho, porque eu vou baixar a live, colocar o link no YouTube, tá? Caprichar no link, fazer organizado e mandar lá no grupo a live, para quem está no grupo, mais o exercício. Se começarem a fazer os exercícios, me marquem, eu gosto de ver. Quem é aluno da minha primeira turma sabe que eu faço o possível para ver todos os exercícios de vocês, responder, convidem as amigas, vamos motivar o máximo de pessoas, porque assim, ó, a gente vive um momento difícil, a gente está encarando uma fase difícil na economia, em tudo, mas muito das mudanças que a gente quer estão nas nossas mãos também, né? Inclusive quem tá aqui viu na Alzira, a Alzira falou ontem nos stories dela que tem muita gente da moda vendendo pouco e muita gente da moda vendendo 10 vezes mais, assim como em todas as áreas. Então vamos pegar o que a gente tem a nosso favor, que é o quê? Essas lives, né? Conteúdo direto, quem acompanha sabe que eu não enrolo. Começa. Então todos os dias um compromisso nosso. Na hora que acabar, você vai lá no meu story ativar a notificação da live de amanhã, tá? Vamos começar? Ó, para quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Isabela e eu amo internet. Amo internet. É o que faz meu olho brilhar. E eu amo ver as pessoas terem resultados, eu sou muito motivada em relação a isso. E essa semana é a semana da jornada do conteúdo, da jornada da transformação. E o que é essa transformação? Eu tô falando para você que quando você terminar essa semana você vai estar vendendo 10 vezes mais? Não, porque a nossa jornada da transformação, ela parte da verdade. E ninguém vai vender 10 vezes mais em uma semana. Mas no final dessa semana eu quero que você esteja com uma nova mentalidade a respeito do que é o Instagram. E o quanto ele pode potencializar o seu negócio, o quanto ele pode potencializar o seu resultado. E eu tô amando ver esse tanto de coração, porque enquanto eu vejo coração, eu sei que vocês estão aí. Enquanto vocês mandam coração, eu sei que o Instagram tá contando para as outras pessoas que a live começou. Tô vendo um tanto de gente nova, tô vendo um tanto de aluno. Mas eu não gosto de enrolar para começar, então vamos começar? Vão mandando as perguntas, eu vou falar um pouquinho e no final eu vou tentar responder as perguntas principais que eu consegui ler aqui, beleza? Gente, ó,
Eu dei esse título extremamente chamativo de propósito, né? Eu tinha um objetivo muito claro, fazer você entender que o sucesso no Instagram não é um único passo. Ele é a reunião, boa noite, Meg. Ele é a reunião de vários pontos, né? Pra gente conquistar sucesso no Instagram, a gente precisa encarar uma jornada. E qual que é essa jornada? Uma jornada que quem é meu aluno do curso, quem já fez mentoria comigo, tem muita clareza dessa jornada. E o que é essa jornada? É uma jornada de conteúdo. E veja, o que é encarar uma jornada de conteúdo? Como patrocinar um post e obter sucesso é tema da live de quarta ou quinta, tá? Vou tentar sempre responder os temas direcionados à live do dia pra gente manter o foco e otimizar o conteúdo para todo mundo, beleza? Fora isso, podem me perguntar na caixinha, podem me perguntar no direct sempre. Então, vamos lá. O que é, né, uma jornada de conteúdo? É uma jornada onde a gente transforma a nossa vivência, a nossa experiência e a nossa mensagem no nosso conteúdo. E olha só, essa semana eu quero tentar explicar isso para vocês com exemplos. Então eu vou falar sobre isso, sobre trazer sua personalidade para sua rede social aqui nessa live. E assim que ela acabar, eu vou postar um post no feed, que é o meu exemplo, é o meu para casa, para vocês se inspirarem para fazer o de vocês, tá? Nós vamos juntos, porque a teoria, a técnica liberta, mas é a prática que dá a gente a habilidade. Então vamos lá. Hoje a gente vive num mercado extremamente competitivo. E o que é um mercado extremamente competitivo? Conta pra mim aqui, quem de vocês acha que não tem concorrência? E quem acha que tem muito concorrente? Responde aí, não tem concorrência ou tenho concorrência? Vamos ver. A tendência é que todos nós, né? Todos nós temos concorrentes, ou seja, todos nós temos pessoas que prestam serviços similares aos nossos, que vendem produtos similares aos nossos. E veja, essa concorrência, ela está em tudo, que criam conteúdos similares aos nossos, né, Paulinha? Que a Paulinha é influenciadora digital. E aí, o que vai te diferenciar? E o que é muito triste, o que me deixa muito chateada, é porque todas as vezes que eu encontro uma pessoa, todas as vezes a gente fez um início de uma mentoria com a Paulinha essa semana, e na conversa talvez ela tenha percebido, né, Paulinha? Quando você começa a conversar, a pensar sobre você antes do seu produto, antes do seu serviço, você identifica qual é o seu diferencial. E a Lu mandou muito bem. Ninguém vai vender como você. Ninguém vai vender do seu jeito. E veja, essa é que é a jornada do sucesso no Instagram. A jornada do sucesso no Instagram, ela começa a acontecer quando você entende o quê? Um ponto central. E qual que é o ponto central? O que te diferencia é a sua história. Porque veja, eu posso chegar aqui e falar assim, olha, gente, eu trabalho com curso de marketing digital e trabalho com mentorias e consultorias, né? Eu também tenho um blog sobre turismo e gastronomia. O que isso vai dizer para você? Muito pouco, porque quantas pessoas vendem curso de marketing digital? Quantas pessoas têm blog de cultura, turismo e gastronomia? E aí eu não gero nenhuma identificação única. E numa prateleira repleta de opções, né? Para quem já é meu aluno já ouviu isso várias vezes, mas numa prateleira repleta de opções, a sua escolha tende a seguir duas possibilidades. Ou a do preço, ou aquela escolha relacionada ao fato de você acreditar numa marca, num produto, num serviço e num ideal de marca. E o que é isso? Posicionamento. Quando a marca se posiciona, ela mostra, né, ela passa para o cliente uma segurança de que por trás dela existe uma história, por trás dela existe uma mensagem e por trás dessa mensagem existe o produto. E o produto, né, ele é o fim de tudo. Mas olha o que a Kellen comentou, super interessante. Raramente vejo um profissional com o mesmo posicionamento que estou tentando criar, pois no meu meio muitos trabalham a ideia do status. A Kellen é advogada e a Kellen está trabalhando um Instagram mais humanizado, um Instagram onde o advogado sai da figura do doutor, de uma autoridade máxima e entra numa posição de quem conversa com o cliente. E por quê? Provavelmente
a Kellen percebeu algumas particularidades de quem é a Kellen, de qual a mensagem que ela quer levar para o cliente que procura um advogado. Então veja, inicialmente parece muito estranho, parece muito difícil identificar esse ideal, esse posicionamento, essa mensagem. Mas quando você começa a fazer um trabalho que vem lá de trás, que vem do porquê, por que tudo começou, por que você decidiu que era isso que ia fazer. E veja, às vezes a gente procura uma resposta muito romântica em relação a isso, né? Ah, eu decidi porque eu amava. Às vezes você não decidiu porque você amava. Às vezes você decidiu porque a vida aconteceu. Só que a vida acontecer e te levar numa trajetória é o que te torna único. Veja, eu vou contar um pouco de mim, porque eu acho que os exemplos, eles ajudam muito a gente a pegar. Né? Então, o que acontece? Quem é a Isabela? A Isabela é uma pessoa que desde criança é falante. Sempre fui falante e sempre fui, como que eu posso dizer assim de um jeito bonitinho? Sempre fui atrevida, entendeu? Sempre fui atrevida. E quando eu era falante e atrevida, por algum motivo, desde lá dos meus 7 anos de idade, eu queria ser advogada. E veja, eu nem sabia o que era ser advogada, mas era o que eu queria. E aí, né, era o que eu queria. E aí eu fiz uma faculdade de Direito, eu formei em Direito. E eu trabalhei 8 anos com administração pública, mas eu tinha blog. E eu tinha 2, o de turismo e o de literatura, que existe há 9 anos. E eu era o quê? Curiosa. E era essa minha curiosidade que me fazia sair do trabalho e ficar estudando marketing digital e não direito. E essa trajetória que me fez errar um tanto de vez, que me fez ficar desorientada com muitas coisas que eu falo pra vocês, tipo, eu não ganhei seguidor, minha página não cresceu, fulano tem um tanto de seguidor, fulano fechou um publi, essa editora publicou esse fulano e não me procurou. E quando eu passei muitos anos tentando fazer exatamente a mesma coisa. Mas o que diferencia quem eu sou hoje, profissionalmente? O fato de que tudo que eu falo pra vocês, eu já testei. Tudo, erros e acertos. Mas uma outra coisa me diferencia. Diferencia essa trajetória de uma pessoa que não olha para o marketing só do olhar do marketing, porque tudo que eu tenho de experiência do direito interfere no meu olhar sobre o marketing. Tudo que eu tenho de experiência de milhões de livros lidos, porque eu sou a louca do livro, interferem no meu olhar sobre o marketing. Mas principalmente o fato de eu ter entendido que não existe um resultado numérico calculável sempre. É muito mais sobre entender, e quem também já é meu aluno sabe, entender sobre pessoas. Qual é a diferença que as pessoas fazem no seu negócio e como que o que você é, né? Então veja, é uma das coisas que eu vou colocar no meu post. Quem assiste minha live e conversa comigo e me manda mensagem, né? Essas pessoas se identificam comigo não porque eu falo de Instagram. Elas se identificam pelo meu jeito, pela minha maneira de ser, pela forma que eu me movimento, pelo fato de eu gostar de café, de livro, de vinho, de viagem. Elas se identificam muito com a minha sensação de pertencimento em relação ao meu estado, ainda que aqui o assunto seja outro, porque todas as paixões, todos os gostos, tudo que gira ao meu entorno, formam a minha marca, formam o meu posicionamento. Elas se identificam quando eu falo que eu sou uma pessoa que acredito no empreendedorismo feminino, no desenvolvimento das carreiras das mulheres no mercado de trabalho. E como que eu mostro isso para elas? 90% dos meus convidados são mulheres. E veja, isso não tem nada a ver com excluir homens. Isso tem a ver com dar destaque a algo que eu acredito. Eu não sou mãe, o que eu vou fazer amanhã às 11? Uma live com uma pessoa que é mãe e que é empreendedora para falar dessas dificuldades, trazer uma realidade que eu não conheço. E não posso dizer com propriedade. Quando eu faço essa live, eu estou vendendo alguma coisa? Eu estou falando do meu produto ou do meu serviço? Absolutamente. Quando eu faço essa live, eu estou trazendo algo que eu acredito que agrega na minha comunidade. E é isso que me diferencia. É isso que me diferencia. Então veja, qual é o seu olhar único que só você tem? Isso tem que estar inscrito em tudo. E veja, um dia eu recebi uma pergunta que eu quero comentar aqui com vocês, que a pessoa perguntou: posicionamento é moda? Não existe, posicionamento não é moda. É só você olhar que grandes marcas são extremamente posicionadas. E eu vou dar exemplo dessas grandes marcas no feed, no post que eu vou fazer quando acabar. Então eu quero que todos vocês leiam. Mas veja,
O que que a Apple vende? Vamos olhar assim. Vamos no gigante. O que que a Apple vende? A Apple não vende notebook. A Apple não vende celular. A Apple vende design, status, elegância, comunidade, exclusividade. Ela vende uma mensagem de uma pessoa descolada, inovada, tecnológica, moderna. Ela não, porque se ela lançar um carro amanhã, o cliente Apple compra. Próprio nome dela diz Apple é maçã. Apple não tem nada a ver com tecnologia. Ele construiu uma imagem em torno de uma marca. E o que que traduz essa imagem? O que traduz essa imagem é o desespero pelo perfeccionismo, o desespero por uma técnica absurda que supere todos os outros, que é o desespero que tem o Steve Jobs. E quem é o Steve Jobs? Por trás de toda marca de sucesso, por trás de toda empresa de sucesso, existe uma pessoa. Não existe marca sem pessoa, a não ser quando a marca vem de um tempo muito antigo e cria um posicionamento em torno dela. Então, o que é a Coca-Cola? A Coca-Cola não vende refrigerante. A Coca-Cola vende alegria. A Coca-Cola vende felicidade. A Coca-Cola vende momentos de prazer em família. Então, na hora que ela vende isso, ela se conecta com todas as pessoas. E aí é a hora em que, quando a gente não é o primeiro, ou seja, ninguém mais é a Coca-Cola. Só a Coca-Cola é a Coca-Cola. Mas quando a gente não é o primeiro, a gente tem duas opções. Lutar com ele o tempo inteiro e perder a luta, ou ter muita clareza de quem é a gente, qual é a nossa jornada, e às vezes ela é muito simples. Às vezes ela parte de situações muito particulares da nossa vida, que às vezes são as que a gente menos quer contar, mas são as que mais nos diferenciam. E eu já falei, quem tá aqui nessa comunidade da Isabela há mais tempo sabe, eu só dei o meu start e consegui me diferenciar no que eu faço no dia que eu resolvi assumir de uma vez. Olha, eu sou a pessoa que deixou o direito. Isso não é um fracasso, isso é uma escolha. Porque por muito tempo eu tentei esconder isso. Porque, sei lá, eu ficava preocupada com o que as pessoas iam pensar. E aí, quando eu conto isso, que talvez é o que eu menos quero contar, muita gente gera conexão. Porque muita gente, às vezes, também trocou de carreira. A gente está num momento em que várias pessoas estão exercendo atividades profissionais que não são as atividades nas quais elas formaram, né? Então, essas particularidades da minha trajetória personalizam o que eu faço. E veja, quando eu consigo entender isso, eu entendo qual a mensagem que a minha marca quer passar. Então, muito raramente você vai encontrar no meu feed um post com 10 dicas de engajamento. Porque raramente eu estou disposta a fazer isso. Porque eu acredito numa mensagem muito mais completa, numa mensagem com início, meio e fim, ainda que essa mensagem não gere curtida. Mas ela vai impactar pessoas que vão se conectar com a minha forma de levar conteúdo. E o que eu quero levar no meu conteúdo? Profundidade, compreensão da plataforma, compreensão da comunicação. E por quê? Porque o Orkut acabou, o Facebook aparentemente também não está em crescimento há muitos anos, o TikTok está surgindo, várias outras ferramentas, que são as ferramentas chamadas mídias sociais, estão surgindo. E quando essas mídias sociais surgem, os recursos dentro delas podem ser diferentes. Mas a mensagem que você tem que traduzir nela é uma só, que é a sua capacidade de se comunicar. Então veja, jornada de sucesso no Instagram vai muito além de saber fazer story criativo. Vai muito além de 10 dicas de engajamento. Ela começa quando você entende quem você é e o que a sua marca fala. E aí, só para concluir o que eu ia falar, quando a marca tem rosto, quando a marca tem uma cara, a marca, ela carrega essa personalidade sem disfarce. E ainda assim, né, lá, Fernanda, ó, era auxiliar administrativo e faço laço, super se identificou. Bitari Paiva, era advogada e trocou pela fotografia. Olha aí, várias pessoas, inclusive a Aline da minha mentoria também, ela era advogada e trocou pela fotografia. Então você gera identificação com várias pessoas que estão passando pela mesma coisa que você, ou por opção ou por falta de opção, né? E aí, o que eu ia falar? Quando a marca se posiciona, a pessoa que ela é, a pessoa que ela traduz na internet, vai
trazer o cliente certo. E aí é um ponto, né? Muita gente pergunta, até respondendo a pergunta aqui da Lud, que falou assim, como é que eu faço um anúncio que vende? Só tem anúncio que vende se o anúncio for para a pessoa certa. E aí vem a pergunta crucial de todos os dias, né? A pergunta que, assim, toda hora aparece, que é o quê? Entendi, mas quem que é o meu público-alvo? O seu público-alvo é a pessoa que vai conectar com a mensagem da sua marca. Veja, aí eu vou voltar lá no Steve Jobs. Quem é o Steve Jobs? Assiste qualquer filme ou documentário sobre ele. Ele nunca fez questão de traduzir uma personalidade falsa. Olha que incrível, sou arquiteta, troquei pela literatura, sou farmacêutica e agora era farmacêutica, agora é confeiteira. Essas pessoas chegaram aqui porque não é porque elas se identificaram com marketing digital, isso elas acham no YouTube. Elas chegaram aqui porque elas se identificaram comigo, com a minha trajetória. E quanto mais eu me posicionar, mais elas vão se identificar. E aí é o caso do Steve Jobs, que eu vou falar finalmente. Veja só, o Steve Jobs, ele era extremamente grosseiro, ele era extremamente egocêntrico, ele era extremamente focado apenas na figura dele. E tá tudo bem, olha quantos fãs a Apple tem. Porque ele nunca deixou de lado o ideal. E qual que é o ideal dele? Surpreender com a inovação tecnológica. E veja como que a Apple nem sempre tem um produto melhor que o da Samsung. Eu, por exemplo, sou time Samsung, absolutamente. Mas como que quando a gente pensa em qualidade, a primeira palavra que a gente pensa é Apple? E por quê? A gente pensa porque existe um posicionamento muito forte, existe uma pessoa, existe uma cara. Quem é do mercado da moda, quando pensa na reserva, não existe reserva sem existir o Rony. A gente tem clareza. Quando a gente brinca sobre o Facebook, a gente não fala, o Facebook roubando meus dados. A gente fala, o Mark querendo pegar todos os meus dados, porque existe alguém, né? E aí, a cozinha da Rosa está perguntando também, sou Team Samsung, Paola. A cozinha da Rosa está perguntando, né? E quando você tem timidez para se posicionar, se isso atrapalha. Veja, toda a construção dessa jornada do posicionamento, ela tem que respeitar a sua personalidade, a sua característica. E quanto mais você... e olha como que marcas posicionadas fazem fãs. Já começou aqui o time Samsung e o time Apple, né? E quanto mais você se posiciona e você começa a traduzir isso na sua rede social, o que vai acontecer? Você começa a ver os resultados positivos. E, gente, essa semana, quando eu falei que eu quero todo mundo aqui todo dia, e eu quero todo mundo chamando os amigos, e eu quero todo mundo fazendo o exercício, é porque nem sempre a motivação é nossa. É essencial a gente estar em grupos de motivação externas, a gente fazer comunidades em torno de objetivos comuns. Então veja, quando você tem uma timidez, quando você tem uma vergonha e você começa a ver um resultado vencendo um passo, muita gente aqui já chegou para mim e falou, nossa, eu consegui fazer um story. Foi uma libertação e as pessoas falaram mais comigo. Isso vai te gerar confiança, porque no fim, muito da nossa timidez, é característica, mas muito da nossa timidez também tá ligada a outros fatores. Quais fatores? Medo do julgamento, vergonha daquela coisa de, ela é blogueira, e medo do perfeccionismo, né? Dificuldade com câmera. Só que veja, tudo que a gente aprende na vida é uma construção. Você não começou a andar no primeiro dia. Quantos passos lentos você deu até ficar de pé? E depois que você ficou de pé, quantas vezes você ainda caiu? E eu falo que o grande problema do adulto, eu falo sempre isso, que o grande problema do adulto é a gente não quer ser ridículo, a gente não quer errar. A gente só quer acertar. E aí a gente não começa, a gente não aceita cair e voltar. A gente tem medo do julgamento, porque a criança ela não tá nem aí, ela cai e ri, né? Quando ela tá aprendendo a andar. Porque para ela a descoberta é a motivação. E o adulto, ele perde o desejo da descoberta, ele quer só a resposta. E aí quando ele quer só a resposta, a gente pode aplicar no que a gente está falando aqui, ele não vai fazer o sucesso no Instagram. Por quê? Porque quando ele quer só a resposta, ele não vai olhar qual é a construção da jornada dele. Ele vai olhar quantos seguidores... Vou passar o dedo aqui na tela que tem um trem aqui, ó, me incomodando. Não vai sair. Ele vai olhar quantos seguidores ele tem. Ele vai olhar por que
aquele post não deu resultado. Será que foi o número de hashtag? Quando muitas vezes o que está impedindo isso é a percepção, né, de que tem que construir um passo de cada vez, uma caminhada lenta, uma caminhada sólida, e que os seus erros, aquilo que você quer esconder, provavelmente é o que mais e mais vai te conectar com o seu público. Porque todas as pessoas que procuram uma marca, e aí já entrando um pouco na questão do que é público-alvo, todas as pessoas que procuram uma marca ou um serviço, elas têm algo em comum. Elas têm uma dor em comum, um problema comum. E é isso que minha mãe passando com doce de leite, olha que crime. E é isso que você tem que identificar no seu cliente. Qual é a dor comum entre você e o seu cliente? Qual dor que a sua marca sana? E essa dor não está em comprar uma roupa. Por exemplo, quem busca uma nova roupa, uma nova peça, está buscando autoestima, está buscando se sentir melhor, está buscando confiança a partir da imagem. Quem busca uma massagem, eu sempre falo isso com o H, não está buscando curar o estresse. Curar o estresse é reafirmar o problema. Quem busca uma massagem está buscando mais qualidade de vida. Ainda que o resultado do curar o estresse seja mais qualidade de vida, a palavra escolhida gera impacto. Então, o que é, né? Quais são os deveres de casa aqui relacionados a uma construção de jornada no Instagram, né? O primeiro ponto é perder a vergonha de contar quem você é. E veja, aí a gente vai se deparar com o problema da timidez, da dificuldade de fazer o vídeo e tudo. Vença uma barreira de cada vez. Foca na solução, não no problema, tá? Isso é a regra básica de quem convive comigo e quem vai integrar essa comunidade com energia positiva e animação essa semana. Foca na solução. Veja, qual é a solução possível? Vou dar a minha experiência de novo. Isabela Lapa ficou 9 anos com um blog de literatura e nunca fez um vídeo. Não 9 sem fazer, porque hoje eu já devo ter feito um ou outro assim, bem meia boca. Mas 7 anos sem nunca fazer um vídeo. Deixei de ganhar muito dinheiro por isso. Porque existiu um período no universo de blog literário em que as editoras só investiam dinheiro em YouTube. Mas eu não queria vencer essa barreira. Eu não queria. E aí, na época, eu tinha pouco conhecimento de marketing. E esse foi até um dos motivos pelos quais eu comecei a despertar o interesse em entender. E aí eu comecei a perceber que humanização de marca e posicionamento de marca tem a ver com o rosto. Sim, tem a ver. Mas não é só. Detalhes humanizam. Veja, quando eu coloco aquele post lá no feed com jornada da transformação do seu negócio e aquela foto foi feita no meu quarto com uma caneca minha, com um caderno de BH, isso humaniza. Porque quem tá aqui na comunidade sabe que o caderno de BH é meu, porque sabe que eu amo Belo Horizonte e sabe que o café é meu, porque sabe que eu não vivo sem café. Então, elementos que humanizam sua marca e que trazem personalidade para ela estão em tudo. Estão em tudo, né? E a sua estratégia de comunicação de sucesso, ela tem que traduzir todos os elementos. Então, veja, eu tô trancada em casa, mas vocês acham que quando eu começar a viajar de novo eu não vou mostrar para vocês? Eu vou, porque em todas as minhas viagens, em todos os passeios, tem elementos que traduzem o meu olhar sobre as coisas. E é esse olhar que quem tá na minha comunidade quer. Não é dica de marketing, porque é o meu olhar, a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de ensinar que vai conectar com você. Não é a dica do Instagram. E é isso que você tem que aplicar no seu negócio. E veja, beleza, então foi lá, não consegue humanizar totalmente colocando você? Qual elemento você pode colocar para humanizar? É um café que você gosta? É um vinho que você sempre fala? É aquela foto clássica que só aparece sua mão? É aquela foto clássica que você reuniu toda a equipe da sua empresa porque fica muito mais fácil colocar o time todo para jogo, porque quem tem amigo tem tudo? Qual é, né, a foto, a mensagem que você pode colocar no seu feed que seja sobre você? Uma foto sua com a sua família na formatura, que às vezes foi um momento crucial aí da sua jornada profissional, né? O fato de ter se tornado mãe, que às vezes foi um marco, porque transformou sua forma de olhar para o seu negócio. Muitas mulheres que são mães falam isso comigo. Então, onde está? Encontre esse elemento e traduz ele.
O vídeo vai humanizar, vai personalizar e vai aproximar mais rápido? Sim. Mas ele não é o único caminho. Você precisa suprir uma barreira de cada vez. Uma etapa de cada vez. Aí, beleza. Postou uma legenda legal sobre você com uma foto. Sei lá, às vezes sua mão, por exemplo, eu tenho essa tatuagem. Ah, acho que não vai dar pra ver, né? Eu tenho essa tatuagem. Ah, enfim, não vai dar pra ver. Mas eu tenho essa tatuagem aqui, que é um livro e um café. Direto eu tento postar uma foto do café mostrando só a tatuagem. Porque quem me conhece sabe que sou eu. Então já tem um elemento ali. Então se você tem um anel que você sempre tá na sua loja com ele, que você sempre atende com ele, uma foto em que apareça sua mão com esse anel, que um elemento que identifique você. E a partir do momento que o elemento identificar você, as pessoas vão começar a entender que é a sua marca, que é a sua cara, que é a sua personalidade. Você fez isso, venceu um primeiro ponto. O segundo ponto é postar uma foto de fato sua. Escolhe uma bonita, gente, põe filtro. Ó, não é que a gente tem que ficar mentindo pros outros no Instagram, não. Mas eu vi a Paulinha falando aí, e é isso mesmo, aparecer no story, de cara lavada, de pijama, é vida real. Hoje mesmo, eu gravei os vídeos do meu filtro assim, de story, de pijama, de cara lavada, com a blusa do CrossFit, que qualquer dia vocês que estão na comunidade vão ver, porque é um moletom oficial de ficar em casa. Gravei. Mas eu não postei a primeira vez assim, porque por muito tempo eu só consegui postar no story usando o filtro do gatinho, que tampava mais o rosto. Então encontra o seu elemento. É lógico que na primeira vez você vai postar a foto mais bonita. É óbvio. Adriana, não tem problema, fica no grupo do WhatsApp, que eu vou mandar a live lá pra você ver o final e vou mandar o caderno de exercício. Tá bom? Até amanhã, não falta, hein? Então, é lógico que os primeiros posts você vai sim escolher as fotos mais bonitas. Se você não tiver, paga um fotógrafo. Valorize a sua autoestima, porque como você se sente interfere também nessa coragem. E aí, beleza, postou. Vai começar, você vai ver o resultado. E quando esse resultado acontecer, talvez fique mais fácil vencer sua timidez. Por quê? Porque quando esse resultado acontecer, você já vai estar motivado. Beleza? Então foi lá, fez isso, deu certo, postou. Grava o primeiro vídeo. E aí o primeiro vídeo, qual que é a minha dica? Usa mesmo o filtro lá do gatinho, do cachorrinho, do coelhinho. Entendeu lá? Às vezes de gatinho em gatinho salva. Mas aí você vai começar a se acostumar. Faça live. Gente, live é a libertação. Por que live é a libertação? Porque talvez para muitas pessoas o problema seja o mesmo meu. Eu sou muito comunicativa, eu adoro conversar, mas eu não gosto de ser o centro das atenções. Eu não gosto mesmo, eu nunca gostei. Então eu nunca quis ser oradora de turma, eu nunca quis ser chefe de turma, eu nunca quis ser membro de DA, eu nunca quis festa de 15 anos. Eu tenho pavor de casamento na igreja, pra mim. Choro de todas as minhas amigas, mas eu tenho pavor de qualquer situação que eu sou o centro das atenções. Então gravar story e gravar vídeo pra mim é um desafio gigante. Hoje eu já superei, mas gosto? Não. Agora, a grande questão às vezes eu leio os comentários e me perco, desculpa, gente. A grande questão quando você faz live, você se liberta, porque veja, eu não tô falando sozinha. Todos estão aqui interagindo, por isso que eu peço coração, por isso que eu peço comentário, porque isso me ajuda. E não tem problema. E aí eu vou fingir pra vocês que amo? Não, eu falo a verdade, olha, eu não amo. É difícil pra mim. Entende? Porque além de ser verdade, motiva vocês a entender que não é fácil pra ninguém. É uma escolha, né? Olha só, pena que de manhã você não pode, mas de toda forma eu vou mandar as da manhã também no grupo, tá? Sempre as da manhã e da noite. Já estou conseguindo fazer story quando tá bem, olha aí que legal. Os seguidores começam a deixar de seguir, aí desanima. Mas então, você tem que entender, e aí é o ponto certo, Lucília, que a construção da jornada do sucesso no Instagram, ela vai levar à perda de seguidores. Porque toda vez que você se posiciona, quem não concorda ou não participa daquele posicionamento vai sair. Mas veja, isso em partes é libertador. Porque quanto mais as pessoas que não conseguem concordar e as pessoas que não acreditam saírem, mais você vai ter o seu post, e a gente vai falar sobre isso amanhã, que amanhã é o dia do engajamento, mas cada vez mais você vai ter o seu post distribuído para quem quer ver. Então eu conto isso muito aqui também, que eu tenho um Instagram desde 2013, Isabela Lapa. E quando eu criei esse Instagram, ele era um Instagram pessoal. Então eu já postei sobre livros, já postei sobre show, já postei sobre meu namorado, sobre as minhas viagens. Viagem principalmente porque é o que eu mais amo fazer na vida. Eu trabalho para viajar, já deixo o recado para vocês. Já postei várias coisas. Então eu tinha seguidores aqui aleatórios. Seguidores de trabalho, seguidores da prefeitura, seguidores do cursinho, seguidores do blog de livros, seguidores do Coisas de Mineiro e não seguidores interessados em marketing.
E quando eu decidi que eu ia usar esse perfil porque eu não estava disposta a fazer outro para falar sobre marketing, em um dia eu perdi 129 seguidores. Porque, lógico, aquelas pessoas não estavam aqui por isso. E aí, sabe o que eu pensei? Ainda bem, Senhor. Porque agora, quando eu fizer anúncio, meu anúncio vai ficar mais barato. Porque, veja, se na hora que você faz anúncio, ele é distribuído para quem tem interesse, custa bem menos. Então, às vezes, a perda de seguidor é uma alegria. É uma alegria. Vai ficar quem tem interesse, né? Aí, olha só. Eu não tenho medo de fazer e falar nada com quem já me conhece, mas tenho medo de aparecer para quem não me conhece. Exato, Laila. Isso é muito comum. E aí, é por isso que você estar numa comunidade com pessoas com interesses e objetivos similares é tão bom. Porque você vai se encorajando quando você percebe que a sua mensagem, ela é mais importante que você, né? E que as pessoas, elas têm que acreditar na sua mensagem. Hoje, eu entrei aqui, vocês começaram a falar, ai, tá bonito, mas vocês sabem, né? Acho que a luz aqui, essa luz aqui, menina, eu amei essa luz, vou fazer todas as lives à noite aqui. Mas vocês sabem que tipo, eu entro aqui de qualquer jeito, né? Eu tô de batom hoje porque eu tava numa reunião aqui antes, mas não é o comum. Porque eu acho que, assim, lógico, eu tenho uma marca, eu tenho um produto e uma imagem a zelar. E é lógico que eu não vou colocar essa imagem a qualquer custo, né? Eu brinco, meus alunos do curso sabem, tem até uma aula lá que eu falo, vocês acham? Eu faço unha para gravar a aula, porque é a minha aparência, é a minha marca pessoal. Mas veja, isso não pode ser mais importante que a mensagem, né? Isso é o grande X da questão, você tem que focar na mensagem. E sobre essa dúvida, Made in Minas, de fazer vídeo ou live é dar branco, é isso aqui, ó. Todo mundo tem que ter roteiro. E por que você tem que ter roteiro? Olha, esse caderno aqui é o meu caderno de quarentena. Não é pra fazer inveja de ninguém, mas eu estou extremamente produtiva, ele já acabou as páginas. E por que todo mundo tem que ter roteiro? Todo mundo tem que ter roteiro pelo seguinte, a gente tende a focar muito num ponto que a gente ama. Então, olha só, eu amo dar exemplo de marca. De marcas que têm posicionamento, de marcas que têm sucesso pelo posicionamento, né? Então, por exemplo, a Dove, acho incrível, né? A beleza de ser quem você é. Olha que posicionamento incrível, né? A Renner, que eu adoro também dar de exemplo, que independente da roupa ser boa, ser ruim, bonita ou feia, você tem seu estilo, a Renner tem todos. Olha como ela fala que o que ela quer quando ela fala você tem seu estilo, a Renner tem todos. Ela fala que todas as pessoas são bem-vindas, que ela é uma loja que acredita na pluralidade. Pluralidade da moda, pluralidade das pessoas. Você lê a mensagem muito além. Olha a Natura, o quanto se posiciona pela sustentabilidade. E aí a pessoa vai virar, não tô falando se Natura é bom, Natura é ruim, até porque eu tenho alergia. Não é nem esse o ponto. Mas a pessoa vai virar e vai falar assim, é caro. Aí ela vai falar, eu não sou cara. Sabe por que eu não sou cara? Porque eu vou entregar uma coisa sustentável, uma coisa que preservou o meio ambiente, uma coisa que passa uma mensagem que o mundo precisa. E aí quem quer o produto barato porque não acredita na sustentabilidade, não vai comprar. Só que veja, ela deixa de vender para 1%. Todo posicionamento exclui. Gente, não existe isenção, né? É uma frase que eu adoro e quem estava na live da Alzira, eu falei e vou repetir. Não existe isenção, tá? Consumir é cada vez mais um ato político. E o que é ato político? Não é ato de escolher Lula, Bolsonaro, PT ou sei lá o que, não. Ato político é o ato de você ter uma opinião sobre algo. Você se posicionar. O que é a sua mensagem? O que você acredita? Isso vai excluir. Isso vai excluir. E só que quando você exclui 1%, você se aproxima de milhões de pessoas. E isso vai estar em um dos dias lá, porque eu fiz caderno de exercício para todos os dias, mas em um dos dias lá vai estar, tem uma frase lá que fala, acho que é a última que eu fechei com chave de ouro, que eu adoro fechar com chave de ouro, que é, eu posso não saber te ensinar o caminho do sucesso, mas eu sei o do fracasso, querer agradar todo mundo. Marca isenta, gente, não existe mais. Não existe mais. Vejam vocês o quanto as pessoas estão cobrando o posicionamento das marcas sobre o Covid. Como estão cobrando o posicionamento das marcas sobre as causas de minoria. Como estão cobrando o posicionamento das marcas no dia de postar o post com a foto apenas escura, sem nenhuma legenda. Preta, né? Da cor preta na tela do seu celular, sem nenhuma legenda. Como que nesse dia dessa manifestação, as marcas que postaram produto ou serviço perderam clientes
Eu mesmo tinha um publi para fazer no Coisas de Mineiro no dia, e eu liguei pra pessoa, eu falei aqui, ó, é o seguinte, o que tá acontecendo aqui? Uma manifestação. Hoje as pessoas estão focadas em uma causa. E essa causa, ela é nobre. Isso aqui não é opinião, porque opinião é política, né? Bom, aí eu vou me posicionar. Opinião é política, mas contra o machismo, contra o racismo, contra a homofobia não é opinião. É valor moral, não é possível que alguém discorda desse ponto. E aí, o que vai acontecer? Qualquer post de marca falando de venda nesse dia é mal visto. Então veja, quando você entende quem é você, quando você entende qual é a sua mensagem, quando você entende qual o valor que você entrega, você sabe o que fazer. Você sabe que hoje não é dia de vender. Você sabe que hoje é dia de dar um passo para trás. Você sabe que hoje é um dia de perder seguidor, se ele não quiser ficar. E não é por oportunismo, porque são coisas muito diferentes. Eu falo sempre, se você não acredita na mensagem, você não é obrigado a nada. Você não tem que postar. E se você discorda de mim, você também não precisa ir embora, porque nós podemos pensar diferentes e conviver numa sociedade. Agora, quando você sabe a mensagem da sua marca, você sabe o que fazer. Entende? Então, veja a Ana Capri. A Ana Capri, que é uma submarca da Arezzo, né? É um subnicho da Arezzo, que é um nicho mais jovem. Ano passado, a Ana Capri contratou várias mulheres, inclusive a Carla Lopes aqui de BH, a Cris Guerra, para darem palestras em torno do Brasil, em torno do país, falando sobre o quê? Sobre empreendedorismo feminino, sobre ser mulher, sobre encarar o mercado de trabalho. Não era sobre sapato. Porque quando ela faz isso, ela vai reunir uma coletividade de mulheres em torno de uma marca. Obrigada, Paola, por estar amando o conteúdo. Fico muito feliz. A gente já está só no primeiro dia. Eu quero todo mundo aqui todos os dias. Pôr no coração, porque eu peço mesmo. E encaminhando aqui na setinha para as amigas, fazendo pergunta para eu ficar menos tímida. Então já vamos contar isso daí. Então mandem palma, pergunta, coração para eu poder ter o que olhar também. E para quem perguntou, a live não fica salva. A live é uma exclusividade dos meus queridos do grupo, onde eu também mando o exercício. Por quê? Porque não tem sentido todo mundo ficar vendo a live se não for fazer o exercício depois. Então eu vou baixar, envio no grupo junto com o exercício hoje mais tarde. E amanhã às 7 a gente tem essa live aqui de novo, com outro tema, tá? Amanhã, se eu não me engano, é algoritmo. Veio pela Alzira, que demais, Laila. Bem-vinda. E aí, é isso, né? Então, e outra coisa, lembrem de quando terminar a live, passar no meu story, que eu vou colocar o story lá, pra vocês ativarem o lembrete da live de amanhã e olhar o post que eu vou fazer no feed, curtir, deixar comentário, pra gente dar engajamento, porque a gente gosta de engajamento também, que é o post que eu vou fazer sobre o posicionamento, pra vocês entenderem como fazer o posicionamento de vocês, tá? E aí, gente, ainda não tá no meu grupo, Patrícia, vai ser muito bem-vindo, o link tá na bio, é só entrar. Ai, que linda, Paulinha, pelo menos uma coisa boa na quarentena. Gente, só que vocês não têm ideia do tanto que eu tô comendo nessa quarentena. Como eu entro no grupo? É só clicar no link da bio, tá? Tem lá um link, ele chama web, não sei o que lá, o WhatsApp, é só clicar que vai entrar. E o grupo não tem falatório, só eu que mando mensagem, tá? Vai enviar no grupo, não vou poder quarta nem sexta. Cris, você é minha aluna do curso, nem precisa entrar em outro grupo, porque todos os alunos vão receber no grupo de aluno, tá? Claro, gente, vocês são da comunidade. Chegou uma pergunta aqui que eu queria responder. Quando você entende você... Quando você entende você, quando você entende qual é a mensagem do seu negócio, você para de se perder em relação à sua programação de post. Você para de se perder em relação a saber ou não o que postar. E você leva a mensagem da sua marca o tempo inteiro. E quando você leva a mensagem da sua marca o tempo inteiro, você sai da guerra do preço, gente. O exercício é pensar assim, ó. Parece autoajuda, mas pode ser, e daí, né? Mas resolve. É pensar assim, o que aconteceu na minha vida? Qual foi o marco que me fez estar aqui com essa empresa? Bombando de vender ou quebrando as pernas? Qual que é o marco da minha vida que me fez decidir que entre fazer todas as outras coisas do mundo, eu ia falar sobre roupa, eu ia falar sobre turismo, eu ia falar sobre sapato, eu ia falar sobre massagem, eu ia falar sobre viagem. Turismo e viagem é a mesma coisa, né? Que fique claro, a doida aqui vai se embolando. Qual que é, onde que aconteceu, né? E pode ser ridículo, mas é o seu motivo, é a sua verdade. E até um dia uma pessoa me perguntou assim numa mentoria, Isa, mas e se eu falar que ia ganhar dinheiro?
Aí eu falei, é honesto? Com um trabalho de qualidade? Uma coisa que a gente também falou muito na live da Alzira. É honesto? Você vai entregar o que você prometeu? Então tudo bem. Porque veja, a gente também romantiza muito as coisas. A gente trabalha para ganhar dinheiro, a gente viaja para passear. A gente lê livro porque é hobby. A gente trabalha para ganhar dinheiro. O trabalho tem mais sentido, ele tem mais essência, ele tem mais verdade, ele tem mais profundidade quando existem propósitos e objetivos por trás? Sim. Mas o seu objetivo pode ser só ganhar dinheiro. E você não precisa esconder isso das pessoas. Olha, sabe por que eu vou ganhar dinheiro com o meu trabalho? Porque essa blusa aqui que eu vendo, ela é a melhor. Desde que isso seja verdade, né? E é isso mesmo, Lu. Ó, quando você entende, as coisas fluem. Impressionante que os temas e conteúdos aparecem todos os dias. Exato. Por quê, gente? E aí é o segredo do negócio. E aí a gente pode fechar essa live que, acreditem se quiser, o tempo já tá quase acabando. Eu nem terminei meu roteiro. Acreditem se quiser. O que acontece? A gente vive na era do algoritmo, na era do engajamento, e é exatamente por isso que eu coloquei esses dois temas, algoritmo e engajamento, nessa semana. Quando a gente fala em algoritmo, o que é algoritmo, adiantando uma coisa que a gente vai falar amanhã? Algoritmo, ele quer que você passe muito tempo no Instagram. Quanto mais tempo você ficar aqui, mais o Mark ganha dinheiro. Você acha que ele comprou o Instagram de outra pessoa para juntar com o Facebook? Por quê? Porque ele acha legal ter rede social? Você acha que ele comprou o WhatsApp para poder fazer uma integração de tudo porque ele é muito bonzinho e queria que todo mundo se comunicasse? Não. Ele comprou porque ele quer dinheiro e porque dados são o futuro. E nós vamos falar disso no dia que a gente for falar de venda pelo Instagram. Então, o que acontece? Algoritmo é interesse. E quando supondo, você viu a live da Isabela e gostou. E aí você viu a live da Isabela e percebeu que, nossa senhora, você precisa aprender de marketing digital. Aí, o que você vai fazer? Você vai lá no Google quando a live acabar e vai começar a pesquisar, vai olhar aqui meu feed, vai ver os livros que eu já indiquei, vai comprar e tal. O algoritmo entendeu. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar só conteúdo sobre isso. Por quê? Ele precisa que a seleção seja extremamente criteriosa para que chegue em você coisas que você tem interesse, para que você passe mais tempo aqui. Então veja, eu só pesquiso viagem. Gente, eu só pesquiso viagem. Se você entrar naquela bolinha do explorar do meu feed, tem todas as cidades do planeta Terra, todos os países do mundo, desde Formiga ao lugar mais exótico do mundo aparece aqui. Porque ele sabe que eu clico, entendeu? Só que se eu ia para o Ushuaia no final do ano, e aí acabei mudando, que a minha irmã mora em Budapeste, e eu acabei mudando a viagem do Ushuaia para ir visitar minha irmã, enfim. É impressionante. Enquanto eu pesquisava o Ushuaia, ele só me mostrava propaganda da Decathlon, com aquelas roupas que a gente leva nessas viagens. No dia que eu troquei decisão e a gente pagou a passagem para Budapeste, que na verdade a gente nem pagou para Budapeste, a gente pagou por Viena, porque estava mais barato. Na hora que a gente tomou a decisão e pagou a viagem para Viena, acabou. Só o leste europeu apareceu. Ele sabe tudo. E é por isso que quando você começa a pesquisar de um assunto, né, Lu? Começa a fluir e aparecer todo dia. Isso é algoritmo. Isso é o resultado de comunicação que deu certo. E isso é engajamento. Isso que não é o engajamento só por aparecer, mas é isso que vai gerar o engajamento. E é por isso, gente, que não adianta falar para todo mundo. Por isso que é importante ter nicho. Por isso que é importante excluir. Exclua, não tenha medo, né? Hoje eu vi um perfil muito legal que falava assim, não sei o que de turismo, como sempre, porque apareceu aqui, eu cliquei para ver o lugar, que inclusive é lindo, esqueci o nome da cidade. Mas não sei o que de turismo. E aí ela colocou especialista em Canadá. Veja, isso é falar assim, eu tenho um nicho, entendeu? E se você for pro Canadá comigo, vai ser muito mais inesquecível do que se você for pro Canadá com qualquer outra pessoa. Porque muita gente pode fazer viagem, mas quem faz viagem pro Canadá sou eu. Só que quando ela faz isso, primeiro, ela sabe quem é o público dela, ela sabe do que ela é boa, ela sabe o que ela ama fazer, ela sabe o que ela quer. Provavelmente ela não quer proporcionar só uma viagem, porque se fosse isso ela estava vendendo qualquer coisa, inclusive pacote CVC. Ela quer proporcionar uma experiência única, então ela já se posicionou. Ela quer realizar sonhos de pessoas, então já está posicionada. Ela nem falou, eu estou criando esse posicionamento aqui porque é o mais possível de tudo.
ela acredita numa capacidade dela diferenciada de conteúdo em relação ao Canadá. Só que veja, quando eu decidi ir pro Canadá, enfim, se um dia eu decidir ir pro Canadá, especialista em tropeiro, é isso daí, ó. Quem não ama um tropeiro? Quando eu decidi ir pro Canadá, eu vou falar assim, tem aquela moça, ela é especialista em Canadá. E aí eu vou chegar lá, eu tenho que agilizar por causa do tempo. Eu vou chegar lá e vou falar, ei, tudo bem? Você é especialista em Canadá? Então, quanto custa? Na hora que ela falar, eu não vou morrer de susto achando caro. Porque ela não é mais uma pessoa que vende pacote pro Canadá. Ela é uma pessoa especialista, ela é uma autoridade. E a jornada do sucesso no Instagram, ela está na construção da autoridade. Você tem que olhar para mim e ter certeza que eu tenho capacidade de te ensinar alguma coisa. Você tem que ter essa certeza. Porque se você não tiver, você vai sair dessa live aqui e vai assistir do próximo. Se você tiver, você vai falar assim, aquele conteúdo que eu tô consumindo lá, ele é muito bom. Então eu não preciso consumir mais todo dia e nem todo mundo, porque eu vou consumir esta pessoa. E é isso que quem nicha faz. E consegue. Autoridade. E veja, autoridade não é você que define. A gente teve uma live só sobre isso aqui. Autoridade é a percepção dos outros sobre você. Autoridade não é quantos mestrado e doutorado que você tem, não é o cargo que você ocupa. É como eu te percebo. Isso sou eu que dito, não você. Né? Então não sou eu que dito se eu sou autoridade em alguma coisa ou não. São os meus alunos. Tá, vai salvar no grupo, tá? Se você não tá no grupo, entra no grupo, o link tá na bio lá, embaixo do meu nominho lá tem um linkzinho azul, é só clicar nele. Aí, Fernanda é maravilhosa, só consome meu conteúdo. Então, o que acontece? Eu não falei pra Fernanda, eu sou uma autoridade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. A Fernanda consumiu meu conteúdo e definiu isso aí na cabeça dela, a ponto de fazer uma escolha. E aí, gente, é aquela coisa. O melhor médico, na minha opinião, em termos de conteúdo no Instagram, não tem escrito doutor na frente. Ainda que ele possa ser chamado de doutor. Ainda que tenha lei, né? Tem lei que autoriza advogado a ser chamado de doutor. Mas não é ele que define, é você quando passa a olhar para ele como uma autoridade. O resto é arrogância. O resto é prepotência de quem busca autoafirmação com pouca entrega. Entendeu, gente? E aí é que é o negócio. Você constrói autoridade quando você se posiciona, quando você nicha, quando você sabe para quem você fala, quando você sabe qual é a sua mensagem e quando você entrega valor. E aí o outro vai te perceber. E aí quando isso acontecer, não tem algoritmo do mundo que vai te impedir de fazer sucesso no Instagram. E aí quando isso acontecer, você vai sair lá das... qual hashtag que eu posto? Eu posso usar hashtag? Que estranho. Você vai esquecer isso? Claro que não, entendeu? Porque saber isso também é importante. Só que saber só isso não muda nada. E aí é o ponto. E aí foi o que eu falei de manhã e vou repetir agora, porque tem muita gente aqui agora. Esquece todas as regras. Foca em entender quem é você, o que você faz e como você faz. Isso é de um livro que eu vou citar no meu post de hoje, que é o que, como e porquê. É o que você faz, como você faz e por que você faz. Isso é o Golden Circle do marketing, que tipo faz nenhuma diferença. Você não precisa saber o que é isso, você precisa entender o que, como e porquê. E o que é a sua marca são os valores que você carrega para ela. Como você faz a sua marca é o que você faz que é só você. E para quem você faz é para aquela pessoa que tem as características próximas à sua. Ai, gente, ó minhas alunas aí, ó. Maravilhoso. Vocês printam aí quando minhas alunas mandar elogio, hein, gente? Então, é isso que você vai fazer. Você vai entender isso. E você vai parar de ter medo de excluir. Quem exclui, inclui. Porque aí, voltando no exemplo do Canadá, né? Voltando no exemplo do Canadá, quando eu passo a achar ela uma autoridade no Canadá, eu passo a entender um ponto. Ela pode até ser uma autoridade no Canadá, mas é lógico que ela entende sobre viagem. Ninguém é uma autoridade num país ninguém é autoridade em turismo se só vem de um país. E aí, na hora, eu vivo falando isso para minhas alunas advogadas, na hora que você for uma autoridade em direito de família, você acha que você excluiu os outros. Só que você não precisa excluir, porque vai chegar um direct lá perguntando se você também atende previdenciário. E aí é a hora que você vai falar, atendo. Você não perde o cliente, entende? É porque ninguém sabe tudo de tudo. Então você tem que ter um conteúdo principal. Né? No curso a gente fala muito sobre isso na programação de conteúdo, o conteúdo que é 70% e o conteúdo que é 30%. Então qual é a sua especialidade? É Canadá?
Não, vamos lá, onde eu consigo explicar melhor, né? Qual é a sua autoridade? É leste europeu? Então 70% do seu conteúdo é leste europeu. Mas você não precisa excluir as outras regiões da Europa. Nos 30% do seu conteúdo dentro de um planejamento estratégico. Então, gente, vamos focar essa semana, ela tem que ser uma semana de transformação do seu negócio, porque tem que ser uma semana de transformação da sua forma de olhar o seu negócio, da sua forma de olhar a sua marca pessoal, tá? Da sua forma de olhar quem é você por trás da marca. Tudo que você faz é você. Um café que você toma, um vinho que você come, o fato de você ter escolhido uma massa ou uma salada no fim de semana, a forma como você se comunica. Por exemplo, se eu sentar aqui, cruzar minha perna, porque minha perna está dobrada em cima da cadeira, porque é assim que eu sento. Se eu sentar aqui, cruzar minha perna, pôr a mãozinha aqui... Então, gente, aí o que acontece? O Instagram, ele é realmente uma plataforma incrível para você vender. Veja, eu poderia dar a mesma mensagem, com o mesmo conteúdo, e você poderia entender da mesma forma. Mas se eu falar assim, com essa calma, essa que inclusive é uma característica que eu queria ter, não sou eu. Entende? E por muito tempo eu tentei fazer isso. Mas por muito tempo. Mas eu tentei demais. Por quê? Isabela, você passa muita mão no cabelo. Isabela, você põe a mão no brinco. Isabela, você segura o colar. Isabela, você mexe demais a mão. E aí eu ficava... Eu segurava embaixo da mesa para não mexer a mão, eu segurava o trem para não mexer. E pronto, não existia naturalidade. Então, gente, porque eu sou essa pessoa, eu sou desorientada, eu sou ansiosa, eu sou estabanada, e quando eu tenho vergonha eu fico mais, então é por isso que eu fico mais na câmera, mais estabanada ainda na câmera, e na live, e no vídeo. Só que se você tirar isso, a mensagem não teria sido percebida por vocês da mesma forma, porque aí não seria eu. Não teria a mesma energia. E não adianta. E aí é onde que a pessoa vira e fala assim, ai, mas você segue fulano? Fulano faz post machista? Não é isso aí que eu tô olhando. A pessoa com o post machista, feminista, seja lá qual for o post dela, ela é ela. E quando ela é ela tá preparada para encarar os tapas na cara e os abraços. E aí você não vai mais seguir outra página. Porque você não vai ficar vendo produto e serviço todo dia, o tempo inteiro. Você vai ver uma pessoa que tem uma história, que tem toda uma trajetória, tá? Então, por hoje é isso. Eu tenho uma live agora com a NIP. Então, eu vou lá na minha live. Terminando minha live com ela, eu vou salvar, vou pôr no YouTube bonitinho, vou mandar lá nos grupos do WhatsApp com o caderno de exercício. Nós vamos fazer o compromisso de entrar nos meus stories daqui a pouco para ativar a notificação da live de amanhã. De chamar todos os amigos que precisam melhorar o negócio para a live de amanhã. E por quê? Só para aumentar o número de gente aqui assistindo, mandando coração? Não. Também, né, gente? Mas não. A gente vai fazer isso porque muitas pessoas precisam. E é o que eu falo, a gente tem que formar um grupo, uma comunidade em torno de pessoas com energia positiva buscando a mesma coisa. Porque só assim que a gente começa a vencer esses medos todos. Porque a gente não vence tudo sozinho. Tá? Então é isso, deixa eu correr para minha outra live aqui. Muito obrigada, amei ter vocês aqui nesse primeiro dia. Tô super animada, morta de cansada, só o pó da rabiola, mas super animada e vai ser lindo, tá bom? Beijo!